Bate-papo. Estamos recebendo aqui a candidata à Prefeitura de Teutônia, Aline Herricol, do PL, e nós vamos aqui seguir a nossa conversa com todos os candidatos nesta semana ao município. Tudo bem, Aline? Como vai? Muito bom dia. Muito bom dia, Moisés. Muito bom dia, Aline. Bom dia. Muito bom dia a todos os ouvintes que estão na escuta, também a todos os nossos apoiadores que têm a cada dia agregado mais e ampliado a nossa família do 22. Muito obrigada por essa oportunidade, né? A gente busca sempre aproveitar todas as oportunidades que a gente tem de apresentar as nossas propostas, o nosso programa de governo. Estou muito feliz de estar na manhã de hoje aqui com vocês. Muito bem, nós também felizes de poder proporcionar isso à nossa audiência. E eu começo lhe perguntando, lembrando a audiência, que todos os candidatos terão 20 minutos de entrevista. Então, à medida que a gente faz a primeira pergunta, já começa a contar o cronômetro. Aline, uma das principais demandas que a imprensa visualiza da cidade de Teutônia nos dias atuais é o crescimento da população de uma hora para outra, mediante a migração de empresas por conta da enchente. Então, Teutônia dorme com um número de pessoas e literalmente acorda com outro. E aí tem demandas de creche, posto de saúde, recolhimento de lixo. O que o teu governo, se eleita for, vai fazer para administrar tudo isso? Bom, ótima pergunta, Aline, até porque sim, estamos recebendo várias pessoas no nosso município de Teutônia, mas a gente não pode esquecer que também fomos afetados pelas enchentes lá no município de Teutônia. Bem verdade que de uma forma bem menor dos municípios vizinhos, né, numa proporção bem menor, mas nós tivemos famílias desabrigadas, desalojadas, desde maio de 2023, quando aconteceu o primeiro episódio de enchente, quando só Teutônia, né, na primeira enchente que deu em função do ciclone, só Teutônia foi afetado e os municípios vizinhos não. A partir dali, todos os municípios foram afetados também. E a gente precisa ter um olhar, sim, a quem está vindo, mas a gente não pode esquecer da nossa população que foi afetada essa última enchente, em torno de 300 residências, né? Muitas famílias a gente teve que desalojar. A gente não precisou ficar muito tempo com um abrigo, né? Mas a gente ficou cerca de uma semana com famílias que estiveram lá e também precisando do nosso apoio. Eu quero primeiramente agradecer a todos os voluntários, né, que estenderam a sua mão, aos empresários que colocaram à disposição veículos, funcionários para auxiliar as famílias teutonienses e também as famílias da nossa região. E o município, mais do que nunca, sentiu que precisa estar preparado de forma inicial junto à sua defesa civil, né? Nós não temos um responsável na defesa civil hoje no município que seja técnico, né? E muito menos uma formação para os voluntários que fazem parte da defesa civil. Então, acontece que no momento, né, que aconteceu tanto as enchentes, como depois teve um episódio de vendaval, né, ali de final do ano, início do ano, enxugar gelo, né, ou na hora vamos agir conforme dá. E isso não pode acontecer, a gente precisa estar preparado. Então, nós precisamos formar os nossos voluntários, nós precisamos equipar, né, a nossa defesa civil e não jamais trabalhar separado, juntando os órgãos de segurança, corpo de bombeiros voluntários, junto com a defesa civil, para fazermos uma abordagem efetiva e uma ação efetiva, né? Então, essa questão nós precisamos olhar, montando um plano de contingência, um plano de ação, pensando a cidade de Teutônia nas piores catástrofes que podem acontecer, seja água, seja fogo, seja vendaval, e estarmos preparados junto com a nossa população para agir. Nós não temos hoje um registro, por exemplo, de tratores, de motosserra, de barcos, para que a gente possa agir de forma imediata. Então, nesse momento, a gente precisa ter esse olhar, e de forma especial, a prefeitura ela precisa se preparar, sim, para as famílias que chegaram para bem acolher, mas a gente precisa entender que problemas históricos nós temos quando a gente fala de escolas de educação infantil, né? Não é porque agora estão migrando famílias para Teutônia que nós temos um problema de falta de vagas. Nós temos 440 crianças aguardando na fila de espera por uma vaga na escola de educação infantil. A gente fez até, ontem à noite, a gente tinha um momento com os empresários teutonienses e a gente fez um cálculo. Não é apenas um problema social, mas muitas vezes quem fica com a mãe, com a criança em casa é a mãe.
e essa mãe não tem possibilidade de trabalhar. E aí a gente coloca na ponta do lápis, né? Se cada mãe ganhasse um salário mínimo, nós estamos falando que se ela não puder trabalhar em um ano, deixa de circular na economia do município em torno de 8 milhões. 8 milhões que poderiam ser utilizados no mercado, no posto de combustível, na farmácia. E essas mães, tenho certeza e convicção que gostariam de estar, né, auxiliando na renda da família. Então, para que a gente possa sanar esse problema histórico, dentro do nosso programa de governo, a gente é muito pontual, muito objetivo. Dentro da educação, nós vamos construir 2 novas escolas de educação infantil, não aguardando projetos e programas do governo federal. Nós faremos com recursos próprios do município, porque é um problema histórico e a gente precisa resolver. A gente sabe, e vários relatos de famílias que, inclusive, entram de forma judicial e, mesmo de forma judicial, não estão conseguindo. Né? Então, não adianta a gente comprar 5 vagas nas escolas comunitárias, mais 10 na outra, mais 15 na outra, a gente não vai sanar. Né? Precisa de organização. O município de Teutônia sabe que no nosso Hospital Ouro Branco nascem 400 crianças por ano de Teutônia. Né? Então, a gente precisa estar preparado para isso. Por isso que nosso objetivo na educação é a construção dessas 2 novas escolas. Na saúde, de forma muito especial, melhorar os fluxos, né? Quando a gente fala de um setor de acolhimento, a gente precisa que realmente esse acolhimento aconteça. Né? Nós temos famílias que nos relatam, pessoas que nos relatam que precisam, às vezes, para uma semana, ou para outra, ou para 15 dias para conseguir uma consulta. Mas se o governo fala que tem as fichas de acolhimento no dia e a pessoa chega e não tem, então tem alguma coisa acontecendo errado. Sendo que essa secretaria é a secretaria que mais recebeu investimentos de recursos próprios do município. Eu faço relação, em 2021, o município investiu cerca de 21,2 milhões na saúde. E no ano passado foram cerca de 33,8 milhões, só de recurso livre, sem contar recursos que vêm do governo do estado e do governo federal. Se nós pedirmos para a nossa comunidade se eles estão satisfeitos, se nós fizermos relação entre 2023 e 2021, eles vão dizer que não. Então, não é a quantidade de investimento que tu coloca, é a forma de gestão. E é por isso, né, que o Luiz, que é o nosso candidato a vice, ele vem da iniciativa privada, é gestor e vai nos auxiliar, né, num grande sonho que eu tenho para a gestão pública, que é profissionalizar ela, criando o Gabinete de Gestão e Governança, um modelo que traz metas claras, que apresenta aos seus secretários, né, tanto as metas quanto os recursos, faz a medição de forma mensal, né, se esses programas eles estão sendo realmente efetivados e, no final, faz a entrega e a comemoração com a comunidade. O nosso programa de governo é o único programa de governo que foi construído com a comunidade. Nós estamos há cerca de 4 meses visitando as casas, fazendo reuniões comunitárias, abrimos uma plataforma colaborativa para que as pessoas pudessem dar as suas ideias, né? Juntamos essas propostas e colocamos no nosso programa de governo apenas o que nós temos convicção que podemos entregar, com recursos próprios, né? Importante a gente falar que, na verdade, tem um projeto que engloba o recurso que a gente precisa buscar de fora, que é o tratamento do esgoto. Historicamente, o município de Teutônia cobra a água dos nossos munícipes e não reserva nenhum centavo para o tratamento do esgoto. E tem a meta, né? Tem um marco regulatório que o município precisa cumprir até 2033. E esse projeto, sim, demanda de recursos de fora. Os demais, todos com recursos próprios, é possível a gente entregar. E aí a gente pode falar em segurança, em saúde, educação, assistência social, né, com a vinda dessas famílias, o primeiro lugar que eles buscam para ter um direcionamento, né, tanto na busca por vagas de emprego com oportunidade, quanto também auxílio nesse momento que estão chegando na cidade tentando reconstruir, né, as suas vidas e as suas famílias. Então, a gente precisa avançar muito, mas vários problemas que a gente pode falar que estão historicamente no nosso município não tem a ver com a chegada, né, dos novos moradores. Aline, importante, em relação a zerar a fila na educação infantil, da criação de 2 escolas, tu falas que tu vai utilizar recurso próprio do município, que tu vai ser arrojada e que tu vai resolver. E a manutenção?
Porque a gente nota que vários prefeitos, vários políticos prometem, chega na hora, não fazem. A população de Teutônia pode confiar nessa tua promessa, nessa tua informação que tu vai zerar a fila na creche, na escola? Primeiro que eu tenho vergonha na cara. Se eu não tivesse vergonha na cara, eu não estaria na política lutando por uma proposta ousada, audaciosa, apenas com um partido, né? Nós não temos coligação. Nós temos uma proposta apenas do PL, que faz com que a gente tenha a liberdade de fazer a escolha das pessoas que estarão conosco trabalhando na prefeitura. E as pessoas que não entregarem resultados, nós teremos a mesma liberdade de convidar a se retirar. Porque quem está lá vai ter que entregar resultados. Né? Eu já tive experiência tanto no executivo como no legislativo. Né? Me formei na área de gestão pública e tenho convicção que todas as propostas que estão no programa de governo é possível a gente entregar, fazendo gestão. Nesse modelo, se numa empresa, o trabalhador que está nos escutando, ele tem que entregar resultados, ele tem uma meta mensal, por que na prefeitura não? Imaginem que nós temos 43 anos de cidade e nós nunca tivemos um planejamento estratégico. A administração municipal de Teutônia tem 1.200 funcionários. Se os funcionários não sabem quais são as prioridades e não sabem para onde estão indo, quem dirá a população? Eu tenho convicção, eu conheço os recursos, né, do município, sei onde estão os gargalos, sabemos aonde nós temos que ter uma atenção especial e um monitoramento maior, né? E temos convicção que podemos entregar todas essas propostas. Se não tivesse, não estaria no nosso programa de governo. Quanto que custa uma escola? Para 300 vagas, por exemplo. Para 300 vagas, em torno de 5 milhões. E a manutenção por mês? A manutenção, aí agora eu não tenho o cálculo de cabeça, tá? Porque a manutenção eu preciso calcular o professor, o monitor, né? Tem um valor um pouquinho maior agora da questão de estagiários ou mesmo monitores para as questões dos alunos que têm autismo ou que têm algum transtorno e que precisam de um acompanhamento. O custo mensal agora não vou saber te dizer, trazer esse dado agora aqui, mas eu tenho convicção que é possível a gente entregar. Vários ajustes a gente precisa fazer dentro da nossa educação e também não só falando das nossas escolas de educação infantil. Quando saiu a nota do IDEB, né, que o Índice de Desenvolvimento na Educação, e do SAERGS, a gente nota que Teutônia caiu muito na qualidade do ensino. Nós, Teutônia, nenhuma escola se configurou entre as escolas que tiveram notas mais altas, mas nós configuramos entre as escolas que tiveram a menor nota, que é uma escola estadual que nós temos no município. E aí vão dizer, mas a gente é uma escola estadual, o município não precisa se importar. Ela precisa se importar. E ela precisa estar próximo dessa escola também, afinal, embora seja uma escola estadual, são alunos teutonienses. Candidata Aline, uma pergunta que aparece muito sempre quando se fala de Teutônia é mobilidade urbana, desafogar a Via Láctea. O que o teu plano traz nesse sentido? Bom, o nosso programa de governo, ele traz um estudo, né, em cima do plano de mobilidade. A gente sabe que antigamente se foi realizado um plano, e todos os planos, eles contam metas e precisam ter ações. Esse plano nunca saiu do papel, né? Sempre foi dito, vamos fazer, mas nada aconteceu. E a gente precisa colocar a mão na massa, né? Primeira coisa, buscar uma nova alternativa que ligue a parte oeste, né, do município, ao lado, né, da Via Láctea, porque pela primeira vez na história, nessa última enchente, ficaram isolados o bairro Teutônia do restante do município. Inclusive, a gente teve que, às pressas, buscar as pessoas que nós tínhamos, que ficaram desabrigadas em função da enchente. Nós havíamos colocado eles numa escola do bairro Teutônia, na Alfredo Schneider. A gente teve, às pressas, tirar eles e trazer, antes de fechar a ponte, para um outro ginásio, para que a gente pudesse ter condições de levar alimentação, né, e abrigo para eles, para que eles ficassem bem acomodados nesse local. Então, pela primeira vez na história, nós ficamos isolados. E era a única alternativa.
Por isso que o nosso plano de mobilidade, ele vai trazer não apenas metas, mas ele também vai já deixar um recurso disponível para começar a fazer a execução dessas obras, né? A gente precisa pensar Teutônia grande, até porque eu costumo dizer, seu Klepker sempre foi muito ousado, né? Que foi o nosso primeiro prefeito de Teutônia. Mas antes de ser Teutônia, pertencíamos à Estrela. E as vias de principal acesso, elas não foram de fato planejadas, né? E a gente precisa buscar essas alternativas secundárias para melhorar a mobilidade urbana. A mobilidade, a sinalização, a questão das placas, a questão do embelezamento da cidade também. Iluminação, eu vejo que tu fala muito em relação à iluminação também da Via Láctea. Tu pensa em buscar esse recurso fora ou tu vai municipalizar a iluminação na Via Láctea? Não, a gente vai fazer por conta própria. Até porque nós já estivemos no governo do estado há cerca de 2 meses, eu e o Luiz estivemos junto à EGR, levando o abaixo-assinado da nossa comunidade para melhorias na Via Láctea. E o seu Luiz Fernando Vanacor, que é o diretor da EGR, ele foi muito claro com nós. Então não adianta a gente pensar que vamos ter algo, né, que não vamos ter. A gente precisa agir. A EGR diz que não consegue fazer. Não vai fazer, não tem disponibilidade financeira e se fizer para a Teutônia, teria que ter disponibilidade para colocar em cerca de 54 municípios que eles ainda estão atuando, né? Então, o que ele se comprometeu conosco de melhorar a sinalização, nesse momento eles estão executando, né? A colocação de taxas, porque estava bem perigoso, né? Com falta de segurança. A questão de 2 elevadas no trecho ali no bairro Teutônia, principalmente no local onde houve, né, o atropelamento e o falecimento do menino, né, de 8 anos. E melhorias, né, também em Trevos, ele se colocou à disposição para realizar com recursos da EGR, mas a iluminação pública ele deixou muito claro que não faria. Então, nós faremos, está no nosso programa de governo, com recursos próprios, tá? Mas sim, vamos tentar parcerias, por que não? Né? A gente sempre constrói em conjuntos, mas se não tivermos a parceria, temos convicção que é possível fazer, assim como também trazemos nosso programa de governo a possibilidade e nos comprometemos com um número, né, de implantar no município de Teutônia pelo menos 1.000 pontos de lâmpadas LED. Nós temos cerca de 8.000 pontos de iluminação pública no município e apenas 250 contam com a iluminação LED. Então, nós nos comprometemos de colocarmos pelo menos mais 1.000 pontos, né, melhorando e buscando essa questão da sustentabilidade também. Aline, o prédio do antigo Hospital Teutônia Norte, qual é o teu plano? Bom, esse hospital, ele não é apenas um antigo hospital, né? Ele faz parte da história da comunidade Teutônia. A gente tem caminhado muito pelo bairro Teutônia e a gente sabe que a gente precisa construir em conjunto uma alternativa. Dentro das conversas que a gente já teve com pessoas da comunidade, a gente já viu que um dos caminhos é repartir esse lote em 2 lotes, um que a gente possa vender, né, e colocar à disposição de empreendedores para que gerem oportunidades, inclusive oportunidades de emprego para aquela população, e outra parte que a gente possa deixar eles desfrutarem de uma área de lazer para que essa história não se perca, né? Eles são... nossa cidade é muito conservadora e eles falam com muito carinho, com muito amor e com muita propriedade de tudo o que aconteceu naquele espaço. Então, a nossa ideia que nós construímos até esse momento com a comunidade é repartir em 2 lotes. Um para buscar a prosperidade e outro para que a comunidade possa utilizar para o bem-estar e lazer. Quanto que do teu plano de governo, caso tu sejas eleita, tu vai conseguir cumprir? 100%. Podem me cobrar. 100%. Nós temos convicção do que nós estamos falando. Moisés, não é por acaso que nós escolhemos o Luiz seria nosso candidato a vereador, mas por ele ter toda essa bagagem na iniciativa privada, ele nunca concorreu a cargo nenhum. Essa questão de ser gerente, de ser gestor, de gostar de pessoas, né, de saber resolver problemas, se colocar à disposição, gerar resultados, é que eu tenho convicção que nós podemos entregar. Com um pulso firme e dando um norte para a equipe para onde ir.
Aline, nós temos 2 minutos ainda e eu gostaria de te perguntar sobre a agricultura. Qual é o plano? Porque a gente sabe que boa parte do retorno do município de Teutônia vem da agricultura. Isso. A gente tem um olhar muito especial, tanto para a parte do desenvolvimento econômico quanto com a agricultura. Há poucos dias a gente ficou sabendo que caiu, né? Nós caímos para a 3ª colocação na economia. No nosso Vale Taquari, nós sempre fomos a 2ª maior economia e sempre lutávamos para estar em primeiro, esse é o sonho, né? E por isso a gente tem que fazer vários investimentos, tanto no desenvolvimento econômico quanto na agricultura. E uma delas, de forma especial, é a gente pensando também a sucessão rural. Então, eu vou elencar 2 pontos ainda para a gente aproveitar. Um deles é a ampliação do recurso. O município possui um incentivo para novas construções, né? A ampliação desse recurso em 30% para os projetos que sejam encaminhados por jovens teutonienses, tanto para a construção de aviários, pocilgas ou tambos de leite, e também fazer o básico bem feito, a ter acesso, estradas de qualidade, ampliação da pavimentação, mas também proporcionando cursos técnicos para que esses jovens possam aprimorar e melhorar o manejo e ter mais eficiência e sustentabilidade dentro da sua propriedade. Tem pouco tempo ainda, mas eu tenho um questionamento que é bem curto. Te incomoda o Fornec lembrando que tu faz ou fazia parte do governo a todo momento? Que eu vejo que ele te cutuca bastante. Não me incomoda, acho que ele deve estar com saudade, né? Por pouco tempo aí ele dizia que nada tinha sido feito, né? Ou que a gente não tenha contribuído, mas me enche de orgulho quando ele fala das propostas alcançadas, dos projetos que eu tive, né, grande importância para a implantação dentro do município de Teutônia, como é o projeto Teutônia Cultural, como é o projeto do jovem empreendedor, colocando Teutônia em destaque. Não me incomoda, mas justamente por não entrar em conchavos nem negociações é que não aceitei continuar fazendo parte deste governo. Muito bem. Fechamos aí os 20 minutos, conversamos com a candidata Aline. Muito obrigada, Aline, uma boa caminhada. Muito obrigada pela oportunidade. A quem está nos escutando, peço que no dia 6 de outubro, vote 22, nos dê a oportunidade, me dê a oportunidade de ser a primeira prefeita de Teutônia. Forte abraço.